Na vida eterna, nós vamos passar o dia inteiro orando, louvando a Deus, estudando a Bíblia. Isso que nós vamos fazer o tempo todo, eternamente, só essas coisas. Já pensou se fosse assim? Você iria querer viver uma vida desse jeito? Na verdade, Deus nunca planejou uma vida, né, 24 horas desse jeito, né? Então, são algumas mentes desequilibradas e que pensam que lá no céu as coisas vão ser dessa forma. Então, mesmo aqueles que acreditam que os mortos já estão no céu, que é uma mentira, que é antibíblico, eu diria até que, de certa forma, é até ofensivo a Deus, essa mentira. Bom, toda mentira é ofensiva a Deus, mas tem algumas que parece que são especialmente ofensivas, né? Mas a pessoa fala assim, meu pai já está lá na glória, né? E ele imagina uma vida assim mesmo, está lá cantando para Deus, faz nada o dia inteiro, né? Come, bebe, e quando acaba de comer, vamos louvar a Deus e ficar estudando a Bíblia, oh glória, só isso o dia inteiro, né? Isso é totalmente uma imagem totalmente distorcida de Deus, e eu gostaria de falar um pouco sobre esse assunto aqui no vídeo. Queria fazer um vídeo enorme, mas não vou. Quero voltar a falar desse assunto outra hora, porque é um assunto longo, muito bom de se meditar. Então, eu queria levá-los de volta ao Jardim do Éden. Ali Deus começou tudo na vida do homem. O homem foi feito ali, aí Deus fez a mulher para ser companheira dele, ali fez os animais e toda aquela história de Gênesis, você pode ler no capítulo 1 e no capítulo 2, né? Quando Deus fez tudo o que fez. E Deus falou para Adão assim, olha, você vai cuidar do jardim. Então a primeira profissão que Deus deu ao homem foi ser jardineiro, né? Diz o dito popular que a profissão mais velha é a da prostituta, né? Eu não sei de onde surgiu essa história, não surgiu por acaso, é lógico, mas biblicamente a profissão mais antiga é de jardineiro, né? Foi essa profissão que Deus deu para Adão. E Deus falou para Adão colocar o nome dos animais. Então ele era o governante ali do jardim, né? Deus colocou nas mãos dele para que ele vivesse dessa forma. Dessa forma, ele iria se desenvolver, né? O físico, o caráter, a mente. Então, esse era o propósito de Deus. E diz a Bíblia que no fim do dia, que era no pôr do sol, o fim do dia na Bíblia é o pôr do sol, não é a meia-noite. A meia-noite foram os romanos que inventaram. Então, a Bíblia diz que Deus vinha visitar o casal. Então, imagino que eles conversavam ali, era um momento de alegria, jantavam juntos, talvez faziam um balanço de como foi o dia, provavelmente Adão contando para Deus o que ele havia feito e fazendo algumas perguntas. Bem provável que isso tenha acontecido. Então, era uma vida muito boa. O homem não se cansava. Ele trabalhava muitas horas, mas ele não se cansava. O sol não deixava o corpo dele queimado. O sol e o frio não existia. Sabia disso? Deus não criou o frio. Isso é um estudo para uma outra hora e eu não quero entrar nesse mérito porque não é o tema do canal, né? Estude, pesquise. Mas Deus não criou essas temperaturas com neve, esse frio intenso, né? Tudo isso veio após o pecado, né? Deus diz até que depois que Adão pecou que vieram espinhos, né? E ele ia comer do suor do rosto dele. Foi tudo depois que o homem desobedeceu a Deus. Mas antes, era uma vida maravilhosa de muita atividade, ok? Muita atividade, mas não era, mas nem de perto, difícil como hoje, né? Eu imagino pessoas que pegaram ônibus a vida inteira para ir trabalhar. Graças a Deus eu não precisei disso, mas muita gente que eu conheço teve e ainda tem que pegar ônibus todos os dias lotado, já chega no trabalho cansado.
Não é que eu nunca passei por isso, tá ok? Mas é que muitas vezes eu morava perto do metrô, então só precisava do metrô, a história não era maravilhosa, mas era melhor do que o ônibus. É isso que eu quero dizer, tá? Mas então, você já chega cansado no trabalho, né? Esse tipo de vida não existia lá no Éden, não vai existir no futuro, quando o nosso corpo for renovado, o nosso corpo ganhar novas forças, uma beleza original que nós não temos mais, tudo que é traço do pecado será removido de nós e será uma coisa maravilhosa. Você pode ler sobre isso em 1 Coríntios, capítulo 15. Então, nossa vida vai ser uma vida ativa. Muitos empreendimentos serão levados à frente. Coisas até semelhantes às que nós temos hoje vão continuar, só que com mais tempo, sem limite do tempo. Imagina, se você vai, sei lá, você diz assim, eu quero estudar engenharia. Eu vou estudar só 1 milhãozinho de anos, tá bom. Gente, isso não é fábula. Nós vamos viver para sempre. Então, você estudar engenharia por 1 milhão de anos, o que é 1 milhão de anos na eternidade? Não é nada. E você vai aprender tanta coisa. Então, você pode fazer milhares de coisas, aprender milhares de coisas, vai ser uma vida ativa, tudo dentro dos planos de Deus, tudo dentro daquilo que não é pecado, ok? Então, será uma vida que nós dificilmente conseguimos conceber agora, mas vai ser muitas coisas boas. Então nós não vamos louvar a Deus e não vamos estudar a palavra? Vamos, vai ter um período para isso também, mas não vai ser, como alguns pensam, o tempo todo. Nossa vida nos céus e depois aqui na terra, porque a Bíblia diz que finalmente nós vamos morar na terra de novo, né? Vai haver um intervalo de 1000 anos, e nós vamos estar com Deus nos céus, depois nós voltamos para habitar a terra para sempre. Isso está tudo na Bíblia, em Apocalipse, tá ok? Então, nossa vida não vai ser uma vida religiosa, vai ser uma vida espiritual, mas não religiosa. Lembra que eu já expliquei sobre isso? Há muita diferença, tá ok? Então, nós vamos estudar a Bíblia, não para ter um debate bíblico ou para conhecer doutrinas, mas para entender melhor o caráter de Deus, para saber como nos relacionarmos ainda melhor com Deus. Esse nosso relacionamento com Deus que começa nessa vida vai crescer e continuar para sempre. Para sempre nós vamos estar aprendendo coisas a respeito de Deus. Para sempre. E isso vai nos dar crescimento mental, crescimento espiritual, e nossas vidas serão plenas. O que quer dizer isso? Não sei, eu tenho uma ideia só. Como que eu vou saber? Eu sou apenas um mortal, ok? Que vivo aqui nesse planeta pouquinhos anos e logo passo, não é? Como qualquer outro ser humano. Então, se apegue a essas promessas lindas na palavra de Deus, porque não demora muito. Jesus volta e nós vamos participar de todas essas coisas. E aí, mais do que nunca, nós vamos perceber que tudo que essa vida aqui oferece não é nada. Não é nada comparado àquilo que Deus tem para nós. Por favor, deixe seu like no nosso vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, aprenda mais sobre espiritualidade cristã. Esse é o nosso desejo. Participe, pode deixar suas perguntas, seus comentários, e responderemos assim que puder. E colabore com o nosso canal também, se você puder. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém.